Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Mariana Xavier e esse é o programa OAB Nacional. A partir de agora, você é o nosso convidado. Então, fique com a gente, já estamos no ar. Eu começo o programa de hoje com a posse dos advogados Rodrigo Badaró e Rogério Magnus Varela no Conselho Nacional do Ministério Público. Nomeados em abril, Badaró e Varela representarão a OAB no colegiado durante o biênio 2022-2024. Esse egrégio colegiado, diversificado em sua formação, mas unido na essência de se buscar justiça célere e controle, já vem me acolhendo com muito carinho há alguns anos, quando aqui comecei a representar a minha amada instituição, a minha origem, a Ordem dos Advogados do Brasil. Agradeço aqui pessoalmente o presidente Aras e todos os conselheiros de ontem, de hoje e de sempre. O palco tortuoso da justiça, no sofrimento de cada pessoa que espera julgamento, nos conflitos de classe, no questionável ativismo judicial, no abuso de poder, na luta pelo bom direito, o advogado é essencial. Um dos seus maiores atores. Não há equilíbrio sem a boa defesa e imparcialidade. Não há paz social sem a segurança de que os advogados ali estão, mesmo aqui, com a sua experiência como julgadores. Não à toa, a Constituição nos reservou, além do nobre assento neste honrado colegiado, a previsão do artigo 133, como essenciais à administração da justiça. Mesmo assim, não obstante, infelizmente, sempre haverá alguém, como John Ball, que inspirou Shakespeare a gritar: morte aos advogados, morte aos advogados. Quem não quer justiça, não aceita ou não respeita o advogado cumprindo seu mistério, ou nas missões institucionais que a lei o reserva, como no presente caso que ora assumo. Deste modo, somente os insensatos se insurgem contra o óbvio, ou praticam a generalização, cabendo registrar aqui a minha enorme admiração pelo Ministério Público Brasileiro, formado por pessoas que possuem o munus público em seu DNA e o compromisso com o Brasil. Seja pelo destino ou por irresistível vocação, o certo é que a cada nova geração de membros do MP recebe-se de seus predecessores as bandeiras legadas de longa tradição, a chama votivo desse compromisso para com a pátria. Na minha visão, há entre nós, nesse órgão, espaços sem limitações para o mais completo exercício da discordância. A única unanimidade que existirá sempre é quanto ao compromisso ético e ao dever indeclinável de zelar pelo devido processo legal, justiça e fidalguia. Termino registrando meu compromisso com o Conselho Nacional do Ministério Público, buscando honrar a indicação da OAB no sentido de desempenhar todas as minhas tarefas com seriedade, determinação, imparcialidade, integridade e dedicação. Digo que agora vivencio o temporário ingresso no Ministério Público, instituição que merece todo o respeito da coletividade, até em virtude dos bons serviços prestados em favor de nossa pátria. Já que tanto falei de família, é como se eu passasse a viver uma espécie, presidente, de multiparentalidade. Eis que permaneço na minha família biológica, a OAB, mas também adiro a uma nova família adotiva, que tenho a certeza que se tornará uma família socioafetiva, que é a família do Ministério Público. Neste aspecto, registro que ontem, por ocasião de reunião administrativa, fui recebido com um sentimento genuíno de acolhimento. Me lembrei de Habermas, quando defendia a necessidade de edificação de uma comunidade constitucional inclusiva. Me senti incluído. Me recordei do primado da hospitalidade, tão bem defendido por Jacques Derrida e entre outros pensadores. Tamanha foi a cordialidade deste contato inicial. Minha primeira impressão do CNMP
é a de abertura para a sociedade, e não apenas o exercício de um controle externo. Vai muito além do exercício do controle externo. É um chamamento democrático, uma abertura para a sociedade. Uma concretização transportada para o MP da teoria de sociedade aberta de intérpretes da Constituição de Peter Haberle. Rogo a Deus para que eu possa honrar tamanhas expectativas e dar o melhor de mim em prol da sociedade e do Ministério Público do nosso Brasil. O presidente do CNMP e procurador-geral da República, Augusto Aras, destacou a importância da alternância de representações no Conselho. Quero registrar que os nossos empossandos passaram pelo escrutínio do Senado Federal. Suas excelências, doravante, ao longo do biênio 2022-2024, exercerão as atividades de conselheiro do CNMP nas vagas destinadas ao Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, em mais uma salutar alternância neste órgão, que é responsável pelo controle, fiscalização e também para julgamento dos processos ético-disciplinares. Mas mais que isso, e também com isso, eu quero também lembrar que as nossas comissões permanentes e temporárias têm feito um grande trabalho em todo o território nacional. A presença da OAB é essencial ao equilíbrio da composição do CNMP. Na sua defesa, é essencial ao equilíbrio da composição deste órgão, da defesa constitucional em prol da ética e das prerrogativas dos membros do Ministério Público e também na defesa do devido processo legal, que se constitui um dos pilares de exercício da advocacia e do próprio Estado democrático de direito, a composição mista dessa casa, assim como do egrégio Conselho Nacional de Justiça, permite que a sociedade brasileira aqui esteja representada no seu pluralismo, trazendo as contribuições de relevantes instituições do sistema de justiça. Suas excelências, ora empossandas, enriquecem nosso Conselho Nacional do Ministério Público com experiência e notável saber jurídico. Marcelo Terto e Silva e Marcos Vinícius Jardim Rodrigues, nomes indicados pela OAB para representar a advocacia no Conselho Nacional de Justiça, também tomaram posse como conselheiros na última semana. Os dois farão a representação da advocacia no CNJ no biênio 2022-2024. Eu minutei aqui poucas palavras para dizer o quão grande é a nossa satisfação de termos esses 3 novos conselheiros que irão integrar o Conselho Nacional de Justiça no biênio 2022 a 2024, justamente nas vagas destinadas a juiz do trabalho, indicado pelo TST, e advogados indicados pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Dirijo-me agora ao conselheiro Marcelo Terto e Silva, também um novato. Nosso conselheiro Marcos Vinícius, para o bem do CNJ, foi reconduzido. O conselheiro Marcelo Terto e Silva é advogado, procurador do Estado de Goiás. Nascido em Teresina, no Piauí, graduou-se em Direito no Centro de Ensino da Universidade de Brasília, Uniceub, onde eu tenho a honra de pertencer ao corpo docente. Vossa Excelência é pós-graduado em Ordem Jurídica e Ministério Público, em Direito Civil e Processual Civil, além também de ser pós-graduado em Advocacia Pública. Atualmente cursa pós-graduação em Direito Público na USP, Universidade de São Paulo. Foi servidor concursado do Ministério Público da União. Em novembro de 2003, assumiu o cargo de procurador do Estado de Goiás após a aprovação em concurso de provas e títulos. Agora, sem querer gerar nenhum ciúme, me dirijo ao meu velho companheiro, conselheiro Marcos Vinícius Jardim Rodrigues, que aqui já esteve atuando com brilhantismo no nosso Conselho Nacional de Justiça. Vossa Excelência é advogado, bacharel em Direito pela Universidade Federal do Estado do Acre e pós-graduado em Direito Público pela Faculdade Integrada de Pernambuco, a FACIP. Atualmente cursa MBA em Gestão Empresarial na Fundação Getúlio Vargas, do meu estado do Rio de Janeiro. Possui longa trajetória de atuação destacada à frente da Ordem dos Advogados do Brasil,
em mais de 2 décadas destinadas ao exercício da advocacia, função essencial à prestação da justiça, conforme destaca a nossa Constituição Cidadã. Atendendo a um pedido da OAB, o senador Jorginho Melo apresentou o projeto de lei 1114 de 2022, que institui vedação à violação de prerrogativas da advocacia por servidores públicos federais. Esse é mais um esforço da Ordem para assegurar o livre exercício profissional de advogadas e advogados e também garantir o respeito às prerrogativas na advocacia. Confira. O PL 1114, que foi recentemente apresentado no Senado Federal pelo senador Jorginho Melo, de Santa Catarina, é fruto de um pleito da OAB Nacional aprovado por unanimidade pelo Conselho Pleno no início da gestão capitaneada pelo presidente Beto Simonetti. A intenção deste PL é dar concretude ao respeito às prerrogativas. Tivemos a criminalização de algumas das nossas prerrogativas profissionais, que foi aprovada na Lei de Abuso de Autoridade, no início da gestão passada, e agora este projeto pretende ampliar ainda mais essa proteção, protegendo todas as prerrogativas profissionais da advocacia e punindo disciplinarmente o servidor público federal, do Judiciário, Legislativo e Executivo, que violar algumas das nossas prerrogativas profissionais. Quem ganha isso é a sociedade, é a cidadania, que terá ainda mais força ao advogado e advogada que representa o cidadão perante aos órgãos da administração pública. A intenção também é replicar uma conquista que nós obtivemos quando ainda presidente da OAB Santa Catarina, em que tivemos uma lei estadual catarinense, a 18111, aprovada ano passado, em 2021, que também garantiu plena aplicabilidade às prerrogativas no âmbito do serviço público estadual em Santa Catarina. A aprovação dessa lei estadual, que recebeu apoio unânime da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, deu a proteção necessária ao advogado e advogada que milita no Judiciário, no Legislativo e no Executivo catarinense. A intenção é replicar agora e levar isso a nível federal e, com isso, permitir que o advogado e a advogada no Brasil tenha ainda mais proteção às suas prerrogativas. Já somos mais de 1,5 milhão de seguidores nas redes sociais da Ordem dos Advogados do Brasil. E se você ainda não nos acompanha por lá, não perca tempo. Estamos no Instagram, no YouTube, Twitter, Spotify e Facebook. Interação, credibilidade, profissionalismo e muita informação. Você já sabe onde encontrar. Basta um clique de curtir ou seguir e você fará parte do nosso universo OAB. No Instagram e no Twitter você encontra a gente pelo @CFOAB. Já no Facebook, YouTube e Spotify, OAB Nacional. Não esqueça também de acessar o nosso site. Lá você encontra as últimas notícias, os destaques de cada dia de trabalho da Ordem dos Advogados do Brasil e muito mais. Saiba de tudo a qualquer hora e em qualquer lugar. É fácil e rápido, tudo na palma da mão. Não deixe de conferir. O Senado Federal concluiu, durante sessão na última semana, a votação do projeto de lei que altera o Estatuto da Advocacia e reforça a defesa das prerrogativas e da inviolabilidade dos escritórios de advocacia. A proposta limita e estabelece critérios para busca e apreensão em escritórios de advocacia e faz uma série de alterações no Estatuto e em outras leis referentes a prerrogativas do advogado, fiscalização da atividade, honorários e limites de impedimentos ao exercício da profissão. Aprovada, a matéria vai à sanção, será feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados. Meus cumprimentos ao deputado federal Paulo Abiacchio e também ao deputado Lafayette Honorada, que foi o relator na Câmara dos Deputados, e ao senador Everton, especialmente no âmbito do Senado Federal, pelo belo trabalho feito na Comissão de Constituição e Justiça e também no plenário para apreciação e aprovação dessa matéria. Com a palavra, o eminente relator, senador Everton. Só gostaria aqui de registrar que o nosso relatório nós corrigimos uma omissão redacional do texto da Câmara dos Deputados com relação à menção ao Instituto dos Advogados do Brasil, IAB, o que tivemos a oportunidade de sanar ainda na CCJ, graças a uma observação cuidadosa do nosso sempre amigo deputado Miro Teixeira. Da mesma forma, eu gostaria aqui de registrar as contribuições do Dr. Caio Saraiva, presidente da seccional da OAB do Maranhão, e do Dr. Tiago Dias, nosso conselheiro
Conselheiro Federal da OAB, também ex-presidente da Ordem dos Advogados do nosso Estado, e o presidente nacional da Ordem, doutor Alberto Simonetti. Agradecer a confiança de Vossa Excelência, do presidente da CCJ, Davi Alcolumbre, e tenho certeza que os advogados do Brasil, eles, com essa justa correção, essa lei vai fortalecer as suas prerrogativas e, com isso, o cidadão ter a condição de procurar os advogados do Brasil para, caso precisem, terem condição de se defender. Perfeitamente, senador Everton. Nossas homenagens à Ordem dos Advogados do Brasil, na pessoa do seu presidente nacional, José Alberto Simonetti. De fato, esse projeto consagra o comando constitucional em relação aos advogados. O advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão nos limites da lei, que é justamente a Lei 8.906 de 94. Agora nós vamos para um breve intervalo. Na sequência, eu volto com mais OAB Nacional. Não saia daí. Voltamos. Obrigada pela sua companhia. Neste bloco, você vai conferir o que a imprensa nacional tem destacado quando o assunto é a valorização das advogadas e dos advogados de todo o país. Esse é o quadro Advocacia em Pauta. O governo do Distrito Federal encaminhou à Câmara Legislativa um projeto de lei que estabelece a advocacia dativa remunerada no DF. Os advogados dativos são profissionais nomeados pelo juiz para atuar em processos judiciais nas comarcas em que o número de defensores públicos é insuficiente para atender a população carente. O assunto foi destaque nos portais Metrópolis e Correio Brasiliense. Além de fornecer suporte à defesa pública de quem não pode pagar por um advogado, a proposta dará celeridade aos processos judiciais parados por falta de um defensor e gerará oportunidades de trabalho para os profissionais em início de carreira. Para se candidatar a dativo, o advogado iniciante na carreira precisa estar inscrito e em situação regular na Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Distrito Federal, não ser servidor ou empregado público da administração direta ou indireta da União, Estados, Distrito Federal e municípios, e ser também domiciliado no Distrito Federal há pelo menos 3 anos. A campanha de combate ao assédio moral e sexual a advogadas, com lançamento na seccional da OAB em Alagoas, também foi pauta na imprensa nacional. Desta vez, o assunto foi notícia no portal Juri News. Acompanhe. Segundo a publicação, com o objetivo de combater a prática abusiva a advogadas nos diversos ambientes em que a categoria circula durante o exercício da profissão, a campanha terá caráter permanente e visa conscientizar homens e mulheres do serviço público e dos órgãos do judiciário. Para a presidente da Comissão Nacional da Mulher Advogada do Conselho Federal da OAB, Cristiane Damasceno, abre aspas, o assédio moral mata, adoece as pessoas e muitas vezes nós não temos com quem falar e isso é grave. Hoje a instituição, que está sob a liderança do presidente nacional Beto Simonetti, teve a coragem de trazer esse assunto à luz e as 27 seccionais e caixas de assistência apoiam integralmente esse projeto, porque a consciência e a educação movem e modificam o mundo. A matéria do portal Juri News destacou ainda que, recentemente, a OAB Alagoas aprovou a instituição da Comissão da Mulher Advogada como comissão permanente da entidade, sem riscos de extinção após o fim do mandato atual. Os detalhes na íntegra sobre essa notícia você confere em jurinews.com.br. O presidente da OAB Nacional, Beto Simonetti, participou da cerimônia de posse do presidente da OAB da Paraíba, Herison Targino, e também dos membros da diretoria da seccional. Ao discursar, Simonetti destacou a importância do processo de interiorização da advocacia. Conferir mais dignidade e mais respeito aos profissionais que militam no interior é nossa maior tarefa. Ganharemos muito com a experiência de quem teve êxito ao levar a presença e o amparo da OAB para todos os cantos deste Estado. E a OAB Nacional também muito tem a agradecer pelas contribuições da Paraíba. Além de João de Deus e Paulo Maia, é indispensável destacar a representatividade da Paraíba na OAB Nacional.
Caríssimas e caríssimos, sou um realista esperançoso que vive no galope dos sonhos. Como disse Ariano Suassuna, homenageado por este centro cultural que hoje nos recebe, e eu tenho um sonho: impor na ordem do dia a importância e a relevância da advocacia para a sociedade. O Brasil está reescrevendo uma nova história de protagonismo da advocacia. Assistimos a uma ampliação do direito de defesa no nosso país. As brasileiras e os brasileiros estão buscando cada vez mais os seus direitos. Toda vez que um cidadão se sentir lesado em uma relação jurídica, ele irá recorrer a nós para fazer valer os seus direitos. E, enquanto presidente do Conselho Federal da OAB, tenho o propósito de conscientizar a sociedade para a imensurável relevância das garantias profissionais dos advogados e advogadas brasileiras. Afinal, o verdadeiro beneficiário é, sem nenhuma dúvida, o próprio cidadão. O Conselho Federal vem atuando incessantemente na defesa da advocacia, buscando o fim das violações e a punição para quem pratica o desrespeito à nossa profissão. Por isso é com muito orgulho que anuncio aqui, hoje, na cidade onde o sol nasce primeiro, trazendo a luz e a esperança de dias melhores, as nossas recentes conquistas na luta em defesa de nossas prerrogativas. Felizmente, temos progredido muito no que se refere à proteção da advocacia. Temos muito orgulho das conquistas obtidas, como a aprovação da Lei de Abuso de Autoridade, a decisão do STJ que fixa os honorários de acordo com o CPC e a implementação da paridade de gêneros e de cotas raciais nas nossas eleições internas. Não iremos parar por aqui. Devemos nos manter, sim, vigilantes. Aqui estou de improviso para reiterar compromissos e reafirmar a nossa missão. Começando por dizer que aqui não fala um presidente de ordem, fala um colega conselheiro estadual desta pleiade de guerreiras e guerreiros que representam as mais diferentes regiões, as mais distintas áreas de atuação, as mais diferentes visões do mundo e que se agregaram em um movimento em favor da advocacia. Não falo, pois, em meu nome, mas falo em nome de um movimento. De um movimento que, se outrora não foi unanimidade, como é próprio na democracia, mercê da confiança das advogadas e advogados de nossa terra, estamos nós a buscar representar a todos indistintamente com a missão de poder lutar pela valorização da advocacia, pela defesa das prerrogativas e também pelos valores sociais que justificam o prestígio desta instituição. O presidente da OAB Nacional, Beto Simonetti, também participou da cerimônia de posse do presidente da OAB de Pernambuco, Fernando Ribeiro Lins. Além dele, também foram empossados os demais membros da diretoria da seccional. O forte advogado que, a partir de hoje, ocupa a presidência desta seccional, é detentor de uma carreira a serviço da advocacia e dos ideais democráticos. São mais de 12 anos que o presidente Fernando dedica à ordem. Como conselheiro seccional, secretário adjunto e secretário-geral, Fernando vem construindo uma história inspiradora de fortalecimento de nossa classe e cidadania do povo pernambucano. Não restam dúvidas, portanto, que a OAB Pernambuco tem um papel de destaque em nosso Estado, mas também em todo o sistema do Conselho Federal. E esse destaque se dá principalmente em razão do perfil dos filhos do Leão do Norte, da garra, da lealdade que nos caracteriza, da permanente parceria que há entre os integrantes da advocacia pernambucana, do trabalho incansável da OAB Pernambuco, da dedicação imensurável dos presidentes das subseccionais pernambucanas, da Caixa de Assistência e da Escola da Advocacia a toda a classe. Em que pese o período pandêmico, colocamos em prática diversos projetos através da Caixa de Assistência, que tive o prazer. Entregamos uma nova sede, que fica no segundo andar do edifício sede da OAB Pernambuco, em que os colegas dispõem de farmácia, consultórios médicos, corretora de seguros, programa de atendimento psicológico, rede de apoio para advogadas vítimas de violência doméstica e outros benefícios e ações. Tenho convicção no respeito à democracia,
à diversidade, à paridade, na liberdade de expressão, no respeito às leis, no fortalecimento das instituições, na livre iniciativa e no diálogo. E o OAB Pernambuco, dentro da sua quadra histórica, será instrumento para que tenhamos dias melhores, já que a paz é o fim que o direito tem em vista. Esse é o dever que tenho o compromisso de defender como representante de toda a advocacia pernambucana, de forma partidária e independente, honrando assim os 90 anos do OAB Pernambuco e as tradições de lealdade, bravura e patriotismo do povo pernambucano. A Escola Superior de Advocacia Nacional realizou mais uma aula aberta da pós-graduação em Advocacia Civil, com transmissão ao vivo no canal da ESA no YouTube. O palestrante desta vez foi o professor e doutor em Direito Processual Civil Alexandre Freire, que tratou da repercussão geral da questão constitucional e os recursos repetitivos nos tribunais superiores. Acompanhe. Eu vou falar sobre a repercussão geral e os repetitivos no Supremo, mas isso não significa que eu não venha a tocar no tema em relação ao STJ, porque existem pontos de interseção. E vou explorar esses pontos de interseção sempre buscando apresentar para os nossos telespectadores, para os internautas que acompanham essa aula aberta, questões que sejam do interesse da advocacia, questões que sejam importantes para a atuação do advogado perante o Supremo, perante o STJ. Mas em um primeiro momento, eu preciso fazer algumas contextualizações, para que os colegas possam entender a razão pela qual a repercussão geral ela ocupa um espaço de proeminência na sistemática do Supremo Tribunal Federal e também o impacto que essa importante ferramenta de filtragem quantitativa e qualitativa se apresenta como um instrumental para o próprio sistema de justiça. Quando nós falamos de repercussão geral, Ronaldo, é importante que a gente entenda como ela surge no sistema de justiça. A repercussão geral, ela surge a partir de uma iniciativa dos três poderes, que acabou por resultar no Pacto Republicano I, que foi um conjunto de medidas pensadas pelo Poder Executivo, pelo Poder Judiciário, pelo Poder Legislativo, com a finalidade de aperfeiçoamento do sistema de justiça. Entre as importantes iniciativas desse pacto, nós podemos sublinhar, primeiramente, a possibilidade do Supremo Tribunal Federal editar enunciados de súmula vinculativa, a instituição da sistemática da repercussão geral. Eu poderia também destacar a previsão formal no texto constitucional do princípio da razoável duração do processo. Isso para ficar em temas mais relacionados ao processo civil. Mas se vocês se recordam, que nós tivemos também, no âmbito desse importante pacto, também o surgimento do Conselho Nacional de Justiça, do Conselho Nacional do Ministério Público. Então, veja que foi um pacto, de fato, pensado para o aperfeiçoamento do sistema de justiça como um todo. Por qual razão a sistemática da repercussão geral surge neste contexto? À época, Ronaldo, o Supremo Tribunal Federal possuía no seu acervo aproximadamente 167 mil processos. É um número bastante expressivo para uma Suprema Corte. A Corte vivia um momento de grave instabilidade institucional, uma vez que ela não conseguia dar conta, em um prazo razoável, do número de ações, recursos, incidentes submetidos ao Supremo Tribunal Federal. A conta, como diria o ministro Marco Aurélio, não fechava, porque o número de processos submetidos ao Supremo Tribunal Federal acabava por esgotar sua capacidade de resposta. Então, o que se pensou? Em atribuir ao Supremo Tribunal Federal um filtro qualitativo e quantitativo que pudesse permitir à Suprema Corte a rejeição de temas constitucionais que não fossem dotados dos atributos de relevância e transcendência.
Este programa é mais uma produção da Ordem dos Advogados do Brasil. Aqui você fica por dentro das informações da advocacia e do judiciário, além de entrevistas especiais, matérias exclusivas e muito mais. Não deixe de seguir também as nossas redes sociais e conferir as principais notícias no site da OAB Nacional. Eu sou Mariana Xavier e agradeço a sua companhia. Até mais!